Olá pessoal, professor Sinue aqui. Nessa aula, vamos falar da área de uma superfície de revolução. O que eu quero dizer por isso? Imagina, eu fiz esse desenho aqui, na verdade, quem fez foi o professor Daniel Miranda, que é o mais habilidoso entre nós para fazer desenhos no computador. O que é a superfície de revolução a qual eu me refiro? Imagina que você tem uma função f de x, né? Você tem o gráfico dela desenhado aí sobre o eixo x, né? E pega o traço dessa curva e rotaciona ele em torno do eixo x. Você vai obter uma superfície, né? Uma casquinha aí de dimensão 2, né? Lembrando que eu não estou considerando como parte dessa superfície nem o círculo que faceia à esquerda, nem o círculo que faceia à direita no desenho aqui que eu estou apresentando, tá? Estou falando aqui desse círculo de tons esverdeados, azulados aqui, tá? Então, essa é a superfície que a gente quer fazer o cálculo da área. Em seguida, eu vou mostrar para vocês uma animaçãozinha onde vocês podem ver tanto a superfície sendo gerada pelo rotacionamento da função f, eu vou mostrar a aproximação, né? Como que a gente vai fazer o cálculo dessa área. Para explicar aqui com calma antes de mostrar a animação, eu peguei aqui um frame da animação, né? Onde mostra mais ou menos o que eu pretendo fazer, tá? Eu vou rabiscar aqui em cima desse desenho para que vocês possam entender, mas a ideia é a seguinte: em algum lugar aqui, né, no centro, você tem o eixo X de rotação, tá? A sua função, né, ela tá, ela tem como gráfico alguma coisa mais ou menos assim, né? E aqui eu peguei basicamente alguns pontos da minha função, né? Na verdade, o que eu fiz? Eu tenho aqui embaixo, né, o domínio da função indo, digamos, de A. Nossa, esse A está muito claro. Deixa eu pegar uma outra cor. De A até B, né? E eu vou particionar esse domínio, né, esse intervalo, em partes iguais, não necessariamente iguais, mas o que a gente vai fazer é uma partição cada vez mais fina, né? De modo que as aproximações fiquem cada vez melhores. Então, digamos, eu vou chamar esse cara de x0, né? Em algum lugar aqui no meio você tem um x1, um x2 e o b vai ser aqui, no caso, o x3. Tudo bem? O que eu vou fazer, né? Você pode pegar agora e ligar. Eu estou fazendo aqui em roxo, talvez também não tenha sido uma boa escolha de cor. Vou fazer com amarelo. Ó, eu vou ligar esses pontos do gráfico, né? Obtendo uma aproximação poligonal do gráfico da f. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar essas poligonais e girar em torno do meu eixo x. Tá bom? O que eu obtenho?
Fazendo isso, bem, eu obtenho uma cumbuca de dar ração para cachorro, né? Que na verdade é um tronco de cone, né? Então a gente vai aproximar a área da superfície pela área desses troncos de cone, né? A gente vai, no caso aqui, eu vou ter 3 troncos, né? Talvez. Espero que meu desenho fique claro, né? E eu vou aproximar a área da superfície de revolução pela, pela área desses troncos de cone, ok? Em seguida, eu vou tornar a partição cada vez mais fina, de modo que a aproximação fique cada vez melhor. Nos próximos minutos aí eu vou mostrar a animação, ok? E daí eu retomo a explicação. Oi, pessoal, tudo bom? Aqui está a animaçãozinha que o Daniel fez pra gente, né? Onde vocês podem ver a função f, né? Aparece o traço dela, e à medida que você gira em torno do eixo X, você tem essa superfície de um degradê verde azulado muito chique, tá bom? O que que a gente vai fazer para aproximar? A gente vai fazer um particionamento e aproximar o gráfico de f por poligonais, de modo que a gente tem aqui, né, troncos de cone, ok? E por fim, né, se eu aumento o número de pontos na minha partição ou seja, torno a partição cada vez mais fina, né, você vai ver que a aproximação da área fica cada vez melhor. É isso que a gente pode observar aqui nessa animaçãozinha, tá bom? Então, beleza, vamos retomar o nosso estudo. Oi, pessoal. Então, agora que vocês já viram a animação, vamos partir para o estudo de como que eu calculo a área, né, daqueles troncos de cone. Eu vou começar aqui lembrando como calcular a área lateral de um cone. Um cone, vocês já devem ter visto isso, uma experiência de festas infantis e montar os chapeuzinhos, né, de parabéns. Você sabe que o cone, né, ele nada mais é do que um setor circular onde você junta, né, os segmentos tracejados aí da segunda figura, da figura do meio, né, ao longo dessa reta de corte que ele mostra na primeira figura, certo? Então, a área do cone, ela é a área desse setor circular que aparece na segunda figura. Um cuidado que vocês têm que ter nas contas que a gente vai fazer em seguida, né, é que o comprimento do círculo que forma a base do cone, né, é 2πr, né, onde o r é o raio desse círculo e está mostrando esse raio na primeira figura, mas quando você corta, né, o cone ao longo de uma geratriz, o setor circular que você tem, ele é setor de um círculo não de raio R, mas um setor de raio L, que é o comprimento, justamente o comprimento dessa geratriz. Tudo bem? E como que a gente obtém a área, né, desse setor circular?
ela é diretamente proporcional, né, ao ângulo que esse setor circular cobre do círculo inteiro. Ou seja, a área desse setor circular, né, o círculo inteiro, ele vai dar, ele tem área πl quadrado, e o, o ângulo correspondente, né, a esse setor circular, marcado aí como θ, ele é θ, né, num círculo que tem ângulo total 2π, ou 360 graus. De modo que essa área, né, ela pode ser dada pela expressão meio de L quadrado vezes θ. Ok? Agora, quem que é θ, né? Na figura do primeiro cone, né? A primeira figura, o θ não aparece, né? E eu vou querer eliminar ele dessa expressão. Como que eu posso eliminar? Basicamente usando que o comprimento da base é 2πr, né? Então, o θ, né, nada mais é do que 2πr dividido pelo comprimento do raio, que é L. Tudo bem? Beleza. E daí, o que eu obtenho aqui? Eu obtenho que a área do cone ela é dada pela fórmula πrl. Tá bom? Beleza. Essa é a primeira informação que a gente tem. Por que eu quis lembrar disso? Porque para calcular a área do tronco de cone, a gente vai fazer a área do cone maior menos a área do cone menor. Eu tenho aqui uma outra figura que eu também tirei do Stewart, né? Onde que eu vou usar aqui para vocês para obter a fórmula que dá a área desse cone. Então, a área, né? Isso aqui que eu acabei de fazer é a área do cone. E agora, como que eu faço a área do tronco? Bom, eu vou chamar essa área, só para não confundir aqui, de S, tá? Ou melhor, talvez AT, né? Qual que é a área desse tronco? Bom, se eu tenho L1 como geratriz do cone menor, a geratriz do cone maior, né, é L1 mais L, né? Eu estou falando L é a geratriz do tronco de cone. E se o raio da base superior do tronco é R1 e o raio da base inferior do tronco é R2, né? Como que eu posso, em função desses parâmetros, obter a área do tronco de cone? Bom, vai ficar a área do tronco do cone maior, ou seja, π R2 L mais L1, né? Estou usando essa fórmula πRL que a gente acabou de obter, menos a área do cone menor, que é π R1 L1. Tudo bem? Beleza. Isso aqui eu vou reescrever. Bom, justamente para que a gente facilite as coisas na hora que a gente quiser olhar para o particionamento do domínio de uma função f
e calcular as áreas baseadas nesse particionamento e nos valores da função f, tá? Então, como que a gente vai fazer isso daqui? Aqui só manipulação algébrica, eu vou colocar o L1 e o π em evidência, vai ficar o quê? Π L1 que multiplica R2 menos R1, certo? Mais π que multiplica R2L. Tudo bem? Tá. Aí, o que eu quero fazer agora? Basicamente, eu quero eliminar o L1 dessa expressão, tá? Na verdade, eu quero obter uma expressão da área do tronco somente em função de R1, R2 e L. É possível fazer isso? É, porque a gente tem dois triângulos retângulos ali na terceira figura que são semelhantes. Qual que é a semelhança que eu tenho? Vou escrever aqui do lado, né? A semelhança dá para mim que L1 sobre R1 é igual a L1 mais L sobre R2, ok? E dessa expressão eu obtenho o quê? R2 L1 é igual a R1 L1 mais R1 L, ok? E eu tenho que, passando tudo com L1 do outro lado, eu vou ter que L1 vezes R2 menos R1 é igual a R1L. Tudo bem? Uma pesquisa mostrou o seguinte. Que Google burro, ele entendeu que eu estava chamando ele. Desculpa aí no vídeo. Vamos lá. E daí, o L1, R2 menos R1 é exatamente o que apareceu ali. E ele vai permitir, então, que eu escreva esse tronco de cone como colocar o π em evidência aqui, tá? Ou nem precisa. Tudo bem. Põe em evidência. Não precisa. R1L mais π R2L, que por fim, agora sim colocando em evidência, vai ficar o quê? Π R1 mais R2 que multiplica L, tá bom? Essa é a expressão que eu queria, tá? Uma forma bacana de lembrar dessa fórmula, se um dia você precisar dela, tá? É que ela é exatamente a área de um trapézio que tenha como base 2πr2, base maior 2πr2, base menor 2πr1 e a altura L, né? Se você for calcular aqui a área desse cara, né? Vai dar o quê? A média das bases, ou seja, 2πr1 mais 2πr2 dividido por 2 vezes a altura que seria o L, ou seja, dá os mesmos πr1 mais r2 vezes L que a gente obteve ali em cima. Eu acho que esse é um jeito bacana de você lembrar qual que é a área do tronco de cone, tá? Bom, beleza. Seguindo em frente, né? O que a gente vai fazer? A gente vai agora
Aqui uma nova figura que eu também tirei do livro do Stuart, né? Eu vou agora olhar para aquela faixa de aproximação que eu tinha falado para vocês, tá? Então, imagina que eu vou ter um intervalo, né? A, B, né? Então, o x ele está variando aqui entre A e B. E eu vou dividir o intervalo AB em n subintervalos, né? Então, você tem aqui o A e o B, certo? Eu vou chamar esse cara de x0, esse cara de xn, e vou dividir em intervalinhos iguais, x1, x2 e assim por diante, até xn, tudo bem? Eu vou chamar de yi o valor da função f calculada no ponto xi, tá? Onde o i é qualquer número entre 0 e Aqui. mas que Google burro, entre 0 e n, tá bom? Ahn, beleza. Então, se eu pegar agora, vou olhar ali para o iésimo tronco de cone, como aparece ali na figura, na segunda figura, né? Qual que é a área lateral desse cara? Bom, o que ele chama de PI-1, né? É o ponto de coordenadas xi-1, yi-1, e o PI ele é o ponto xi, yi. Tudo bem? A área da superfície, então eu vou colocar assim, a área do tronco I, ela dá o quê? Vamos lá, usar essa fórmula aqui. Então fica você vai ficar π vezes a soma dos raios vezes o tamanho da geratriz, tá? Então fica π vezes y1 mais y2 vezes o que o livro do Stuart denota, eu vou usar a mesma notação, o comprimento do segmento π, πi menos 1 πi. Tá? Né? Ok? Isso daqui é o comprimento do segmento que liga os dois pontos. Tá? Bom, o que a gente, como a gente pode aí escrever a coisa de forma a transformar isso numa integral? O que eu vou fazer em seguida é parecido com o que se faz para calcular o comprimento de uma curva, tá? Onde, se você lembrar, né, você usa o teorema do valor médio. Então, como que eu vou fazer isso daqui? Olha, eu vou fazer assim. O, 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 olha só, deixa eu dizer para você da seguinte forma. O que diz o teorema do valor médio? Que existe um ponto xi tio pertencente ao intervalo
xi menos 1. Xi. Isso aqui é teorema do valor médio. Tal que y1, desculpa, yi menos yi menos 1 sobre o xi menos xi menos 1 é igual a f' de desse x e tio, né? Ou seja, existe um ponto x e tio tal que a derivada nesse ponto ela é exatamente o coeficiente angular da reta que liga os dois extremos do intervalo. Tudo bem? De modo que yi menos yi menos 1, se eu chamar esse denominador aqui de ΔX, por que eu faria isso? Basicamente, se você pensar que eu estou particionando o intervalo AB em intervalos todos de mesmo comprimento, eu teria esse ΔX, o mesmo ΔX, para todos os pontos dessa partição, né? Então, esse cara aqui, né, ficaria sendo f' de x e tio vezes o ΔX, tá bom? Legal. E daí, né? Eu ainda não tenho o comprimento do PI menos 1 até o PI, mas eu posso obtê-lo da seguinte forma. Na verdade, qual que é o comprimento daquele cara? Né? Usando Pitágoras, você tem que PI menos 1. PI ele é igual a xi menos xi menos 1 ao quadrado mais yi menos yi menos 1 ao quadrado raiz disso daqui, concorda? Mas, pelo que a gente acabou de ver, né, isso aqui é puro e simples Pitágoras, né? Geometria analítica no Dura, né? Isso daqui fica como sendo ΔX ao quadrado mais f' de x e tio ΔX também ao quadrado, o que, por sua vez, pode ser escrito como raiz de 1 mais f' de x e tio quadrado, que multiplica o ΔX, tá? Quando eu tiro o ΔX quadrado da raiz, eu não preciso colocar módulo, porque eu estou assumindo que o ΔX é um valor aí positivo. Tudo bem? Tá. Aí, então tá. Legal. Agora, assim. Que mais? Que mais? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar
aqui nesta expressão com essa informação que eu acabei de obter, tá bom? O que que eu vou fazer, né? Copiando aquela expressão aqui, né? Eu tenho que a área de TI, ela é igual a π yi mais yi menos 1, que multiplica esse pi menos 1 pi. Legal? Ok. Agora, eu posso multiplicar e dividir por 2. Por quê? Por que fazer isso? Bom, justamente para ter aqui nesse segundo fator, a média entre y e y menos 1. Agora, observe o seguinte, né? Então, o que era y e menos 1 mesmo? É o f de xi e o f de xi menos 1. Tudo bem? Agora, observa que o x e tio, ele pertence ao intervalo com extremos xi menos 1 e xi. Tudo bem? Se a partição for suficientemente pequena, né, o que acontece? O valor da função no xi-tio, né, ele vai ser próximo à média do do yi mais i com yi menos 1, né? A média do valor da função nos extremos, né? Eu estou basicamente usando para dizer isso a continuidade da função f, tudo bem? Né? Se a função f ela é contínua, né? O limite de f de x, quando x tende a um dado x0, é o f de x0, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma aproximação. Que aproximação eu vou fazer? Eu vou aproximar justamente este termo, né, pelo valor de f de x e tio, né? Então, aqui vai aparecer o f de x e tio, tá? E o pi menos 1, pi, esse cara, na verdade aqui, o que eu fiz aqui embaixo, como eu usei o teorema do valor médio, não é uma aproximação, mas são igualdades estritas, tá? Então, a distância de pi a pi menos 1 vai ficar simplesmente raiz de 1 mais f de x e tio quadrado, f' de x e tio quadrado, vezes o delta x. Tá, beleza. Aí tá quase onde a gente quer, tá? Qual que é a aproximação, né? Agora imagina que eu estou fazendo o particionamento, né? Qual que é a aproximação ao longo de toda a função, ao longo de todo o intervalo AB? Bom, isso vai dar uma soma que eu vou chamar de S, chamar de Sn, porque o intervalo está particionado em n subintervalos de mesmo tamanho, tá? A área de cada tronco, então vai ficar o quê? Vai ficar uma soma de 1 até n, ou seja, tem n
parcelas, n troncos de cone cuja área eu estou somando, e essa coisa vai ficar 2, a área de cada desses troncos vai ser exatamente isso, né? Essa fórmula que eu escrevi aqui em cima. Ok. Agora, tomando n indo para mais infinito, né? Essas somas são somas de Riemann, né? Dessa função estranha aí, tá entendendo? São como uma soma de Riemann dessa função. E no limite, né? O que acontece? O Sn ele vai para integral de A até B de 2π f de x raiz de 1 mais f' de x dx. Pois bem, essa é exatamente a área, a fórmula da área que a gente estava procurando, tá bom? Então, a fórmula da área, né, da superfície de rotação obtida, né, girando o gráfico de f ao longo do eixo x, né, é dada por essa expressão. Ok? Próximo vídeo eu vou fazer alguns exemplos. Beleza? Até. Pessoal, uma pequena errata aqui. Observa que quando eu escrevi a soma Sn aqui, eu esqueci de copiar na fórmula do tronco ali o quadrado que tem aqui, tá? Então a fórmula final ela tem um quadrado aqui, tá? Beleza.